Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, hoje dia 15/8/2025. Agradecer imensamente a Jesus por todas as bênçãos que temos recebido. Agradecer a espiritualidade, benfeitora e amiga desta casa, e que nós possamos juntos buscarmos, não somente através do entendimento que a doutrina espírita nos oferece, mas o consolo, pois este é um dos objetivos da doutrina espírita. Antes de nós fazermos a nossa prece, eu gostaria de contar uma história. O Cantinho de Jesus surgiu da indicação de um culto do Evangelho no lar, indicado na época pelo médium Antônio Loreto Flores. A senhorita Laura, que estava com dificuldades aparentemente físicas, mas que não se resolviam através de tratamentos médicos. No primeiro culto realizado, o próprio Loreto Flores compareceu com sua equipe de visitas aos lares. Isso aconteceu no dia 17 de agosto de 1949, quando, através do médium, foi proposto a continuidade do culto, pois poderia chegar a algo maior em termos espirituais. A partir daí, o culto teve continuidade e crescente frequência, a ponto de precisarmos alugar um local apropriado para atender a todos. Como o local que conseguimos era um barracão bem pequeno, um dia alguém chamou o local de Cantinho de Jesus, e assim ficou o apelido carinhoso do grupo, que mais tarde passou a se chamar oficialmente Centro Espírita Manuel Maria da Silva, como homenagem a um padre da cidade da senhora Laura, padre esse que viera de Portugal, se instalando no Brasil. Considerado pelos familiares um homem, um padre muito bom, houve a permissão desse, através de manifestação mediúnica, pois o mesmo já se encontrava desencarnado à época, para que o nome fosse utilizado para registrar o centro, e assim foi feito. Durante alguns anos, as reuniões aconteceram em barracões alugados e em endereços diversos, até que aproximadamente no ano de 81 para 82, mudamos para um galpão sob uma casa no bairro Concórdia. Depois de algum tempo, os proprietários solicitaram a entrega do local para utilização a familiares. Começamos então uma campanha para angariar fundos a fim de adquirir um terreno e construir a nossa sede. Foi quando, por volta do ano 1988, através de um dos nossos dedicados frequentadores, surgiu um benfeitor. Seu cunhado, Francisco Salles Diniz Neto, que ofereceu a sobra de um terreno ao lado de uma quadra de futebol de sua propriedade no bairro Nova Cachoeirinha. E, para nossa surpresa e alegria, era uma sobra do tamanho ou maior do que um lote convencional. Dentro de uma comunidade muito carente em todos os sentidos. Sabendo da nossa falta de condições para a construção necessária, o senhor Francisco nos propôs entregar o galpão construído a ponto de ser iniciado as primeiras atividades do centro, e depois os trabalhadores continuassem. Assim foi feito. E ao longo do ano de 1990, feita a construção para que pudéssemos comemorar o aniversário daquele ano, já na nova casa, oficializando assim, no dia 13 de setembro de 1990, a mudança de forma definitiva para a atual sede em que nos encontramos, graças à colaboração de muitos, e especialmente do senhor Francisco Salles Diniz Neto,
ao qual seremos eternamente agradecidos. A partir da mudança, fizemos todas as mudanças e adaptações necessárias ao melhor funcionamento das reuniões. Foram feitas várias reformas, acréscimos, enquanto surgiam novas tarefas, ampliávamos todas as possibilidades de assistência aos mais necessitados, tanto encarnados como desencarnados, que ainda e hoje são muitos. Com o passar do tempo, o aumento das tarefas, a frequência sempre crescente de pessoas às reuniões, surgiu a necessidade da construção dessa parte em que nos encontramos, essa parte superior. Ela foi construída a partir do ano de 2010 e em 2011 ela foi concretizada. Neste ano, 2025, estamos comemorando 76 anos, desde aquele 17 de agosto de 1949, onde teve o pontapé inicial da fundação dessa casa abençoada, que a muitos tem ajudado com reuniões de desobsessão, reuniões de socorro aos suicidas, reuniões de socorro aos viciados, passes, tratamento de saúde espiritual, educação da mediunidade, estudos do Evangelho e da doutrina dos Espíritos, evangelização infantil, mocidade espírita, assistência social, com doações de cestas de alimentos a diversos necessitados, ainda campanhas como do agasalho e tantas outras. A comemoração do aniversário da casa iniciou no ano de 1988, quando sentimos a necessidade de nos integrarmos melhor ao movimento espírita, buscando os estudos da doutrina e do Evangelho através das reuniões públicas. Foi aí que programamos comemorar os aniversários da casa nos anos subsequentes com uma semana festiva, quando são realizadas palestras sobre temas previamente combinados, feitas por convidados de outras casas, para que possam trazer especialmente nessa semana assuntos que nos chamam a atenção para visões da doutrina espírita da vida. E assim tem sido feito ao longo desses anos, graças à presença sempre carinhosa de palestrantes que muito nos prestigiaram com a presença sábia, trazendo seus estudos e experiências ao longo das próprias vidas doutrinárias. E para alegrar mais ainda a nossa festa, ficou acertado o convite a corais, grupos musicais, das diversas casas do movimento espírita, e essa assistência também nunca nos faltou. Com destaque ao coral espírita Irmão Glatos, que foi o primeiro coral a cantar no cantinho desde a primeira iniciativa. Estamos agradecidos mais uma vez por esse ano que se concretiza e pelas expectativas de que vamos continuar conduzindo na certeza da assistência de Jesus e de todos os nossos amigos da espiritualidade, bem como o trabalho competente de todos aqueles encarnados que, juntamente com a equipe espiritual e o apoio de outros amigos encarnados e desencarnados de outras casas irmãs, souberam e saberão manter o funcionamento desta casa que é de Jesus e de todos nós. Que nós então possamos comemorarmos a partir de segunda-feira, dia 18 até dia 23, mais um ano de aniversário da nossa casa. Então nós estamos divulgando, semana que vem, uma semana inteira de palestras, de músicas, de confraternização. Que todos possam agendar um dia, estar aqui conosco, participar conosco. Segunda a sexta, às 19h30 até às 21 horas. E no sábado, um horário diferente, a partir das 17 horas. E após os estudos de sábado,
nós faremos uma pequena confraternização entre nós. Todos estão convidados a participar, encarnados, desencarnados também. Temos ali um cartaz no mural principal, um cartaz aqui no púlpito, lá embaixo também temos cartaz, e nas nossas redes sociais, fiquem atentos, nós também estamos sempre divulgando. Fazendo a nossa prece inicial, agradecer imensamente a Jesus pela oportunidade e rogar a Ele e a espiritualidade, benfeitora e amiga que tem nos assistido, nos auxiliado, nos sustentado, que possam continuarem a caminharem conosco e que nós saibamos estarmos receptivos às orientações, às sugestões dos ceareiros do Cristo, que em seu nome vem buscando nos unirmos dentro da bandeira Deus, Cristo, caridade. Assim sendo, Jesus, te agradecemos pelo muito que temos recebido e que rogamos que não nos falte com a força necessária para que possamos mantermos o equilíbrio, a serenidade e caminharmos sempre contigo. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Então assim começou o cantinho, através do culto do Evangelho, através também deste culto, a nossa irmã, a senhora Laura, de repente, vários problemas foram acontecendo, de natureza física e espirituais. A espiritualidade sempre atenta, indicando um ceareiro do Cristo, na cidade de Belo Horizonte, o médium Antônio Loreto Flores, o mesmo então, realizando este primeiro culto, teve a inspiração para dizer a Laura, ao pai da mesma, o senhor Antônio, Laura Pedrosa, para que pudesse dar continuidade ao culto. E assim eles foram fazendo. E, à medida que o culto ia acontecendo, os familiares da família iam chegando, e pessoas também foram sendo convidadas até o momento em que elas não tem condições de receber todo mundo, porque como é que nós vamos fazer? Já não havia mais espaço. E aí a necessidade, então, de buscar espaços maiores. E hoje nós nos encontramos aqui para completar mais um ano, 76 anos. Lembrando que, segundo a espiritualidade, benfeitora e amiga desta casa, este projeto desta casa foi iniciado muito antes mesmo daquele culto. Já havia uma equipe espiritual e um programa na espiritualidade para que as coisas pudessem caminhar e chegar aonde nós nos encontramos. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. As coisas divinas, como nós bem sabemos, são sábias, harmoniosas. Nada se faz sem um projeto, sem um programa, para que nós possamos, dentro deste programa, dentro deste projeto, irmos pontuando o nosso desenvolvimento, a nossa caminhada. Da mesma forma, uma reencarnação. Para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje, encarnados, houve um projeto, houve uma programação. E muitos de nós não nos damos conta, porque achamos, ou pensamos, ou ainda
temos uma ideia equivocada de que as coisas vão acontecendo à deriva, ao sabor de ondas agitadas pelo vento, para um lado, para outro. As coisas não funcionam assim. E às vezes, ou muitas das vezes, se faz necessário chegar até nós alguns apertos, algum desconforto, em que vai merecer de nossa parte uma atenção especial à nossa existência. Então a espiritualidade, ela vai fazendo os convites, e nós vamos nos esquivando dos convites. E as coisas vão apertando, até que chega um momento em que nós já não aguentaremos mais por estarmos saturados, e aí a espiritualidade chega. O convite tem sido feito há tempos. A lição de hoje, proposta pela nossa irmã Joana de Ângeles, no livro Mestre de Amor, ela vai justamente abordar isso de uma forma ampla. O título do capítulo 35, Nas Lides Provacionais, vai nos mostrar o quanto que nós necessitamos compreender a nós mesmos, entender a nossa realidade, a nossa essencialidade, pois que para compreendermos a lei divina, a justiça divina, que ainda não sabemos de forma integral, necessitamos voltar para dentro de nós e fazermos uma leitura íntima e começarmos a observar em nós e em torno de nós os acontecimentos. E como que Deus, em sua misericórdia infinita, vai trazendo até nós elementos que servirão de mestres para o nosso processo educativo. Aí, a nossa irmã inicia assim: aguardas a felicidade? Sim. Quem aqui não quer ser feliz? Todos nós. Todos nós almejamos, buscamos felicidade. Mas a espiritualidade pontuou a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que felicidade absoluta não conseguiremos conquistar no orbe, pelo patamar que ainda nos encontramos. Felicidade absoluta. Mas isso não quer dizer que nós podemos ter e realizar e fazer momentos felizes. Mas como trabalhar isso? Então a doutrina espírita vem ao nosso socorro, mostrar-nos o caminho. Não porque ela vem com a palmatória para o mundo, não. Porque ela simplesmente vem reviver o ensinamento do Cristo, redirecionar a nossa caminhada, pois que o Mestre já havia dito que Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Ah, mas nós vamos ter que passar por cima de Jesus? Não. Quando Ele coloca que ninguém chegará ao Pai senão por Ele, Ele está nos ensinando
que o seu exemplo, diante do período em que esteve entre nós, define para nós, espíritos em evolução na Terra, como fazer para chegarmos a uma condição que nos permitirá alcançar paz. Porque felicidade absoluta é paz. Enquanto não termos paz, não conseguiremos atingir a felicidade. Ah, Delano, mas eu estou em paz. Sim. Na medida do possível, temos momentos muito agradáveis, de verdadeira paz. Mas nós não conseguimos manter essa regularidade de paz por um bom período, tendo em vista que nós vamos oscilando na nossa trajetória. E uma das grandes provas a nós, espíritos encarnados, onde nós vamos oscilar ainda e por um bom período, é simplesmente a convivência de uns para com os outros, as relações de uns para com os outros. Então, olha o que Joana de Ângeles diz. No passado, semeaste aflições nas almas alheias. Isto é, convivíamos, relacionávamos, e de que forma nós interagíamos nessas relações. E ela nos chama a atenção de uma semeadura de aflições, pela lei de causa e efeito, que a doutrina espírita nos esclarece, ela coloca no presente. Colhes os espinhos que aparecem ameaçadores. Ontem, asfixiaste as esperanças dos outros no lodo da vindita em rios de sangue e lágrimas. Hoje, é necessário emergir com a consciência purificada, isto é, as provas, elas vão trazendo para nós aquilo que se faz necessário nos processos de corrigenda ao espírito. No passado, acumulaste o produto de muitos em arcas da usura, através de expedientes da ilicitude ambiciosa. No presente, faz-se indispensável restituir em árduas operações de esforço e dificuldade, com os pesados juros que são cobrados. Ontem, estimulaste o ódio e erigiste monumentos ao orgulho e à insensatez. Hoje, é natural que te encontres a sós, cercado pela aversão de muitos. No passado, ombreaste com a criminalidade aliciada ao poder, acreditando na preservação ilusória da vida física. No presente, sofres injustiça e perseguição por onde passas. Antes, esqueceste os mínimos deveres. Agora, tens de exercitar-te nas obrigações valiosas. É da lei que ninguém auferirá paz com tesouros vazios de serviço nobre. Nenhuma cabeça ostentará o louro da vitória sobre uma consciência poluída. Toda ascensão exige retorno ao ponto em que se fracassou. Então isso aqui é muito importante.
para que nós possamos ascender a patamares maiores e melhores da escala espírita, dos mundos espirituais. Não ascenderemos, senão retornarmos às lides e vivermos diante das provações o resgate, que é o processo purificador ao ser espiritual. Ninguém chegará ao céu sem um resgate abençoado com a terra, entendendo aqui céu, paz de consciência. A aflição imposta ao próximo é a aflição a demorar-se na própria alma. Crime praticado é sombra no caminho, aguardando a luz da reabilitação. E responsabilidade consagrada pelo triunfo humano é débito, ativo na contabilidade divina. Quem guarda compromisso com a retaguarda é escravo do passado, sem possibilidade de avançar. Isto é, se nós ainda trazemos erros e equívocos cometidos e semeados no pretérito, no passado, que pode ser dessa atual existência, como abrindo, como sabemos, a outras existências, se nós não ajustarmos diante da lei, jamais conseguiremos avançar, porque ainda vamos nos mantermos cativos, algemados, agrilhoados a esse passado. Ah, Delano, as coisas têm acontecido comigo, eu não faço nada e não fiz nada. Por quê? É a grande pergunta que muitos fazem. E a doutrina espírita, através dos emissários do Cristo, vem nos alertar para nós, dentro de um processo pedagógico, educativo, para aprendermos a conjugar duas palavras que necessitamos compreender. Primeira palavra do alfabeto divino, segundo a espiritualidade, amor. E a segunda palavra do alfabeto divino, segundo a espiritualidade do Evangelho, segundo o Espiritismo, é reencarnação. Eis o fundamento da justiça divina. Pois se o próprio Cristo disse a um doutor da lei, que ao lhe perguntar, mestre, como que faço para alcançar o reino de Deus? E o mestre lhe ensinou, necessário se faz renascer de novo. Registrado pelo evangelista João, no Novo Testamento, no capítulo 3. Se almejas a liberdade em plena luta, sofre pacientemente. A reencarnação vai lapidando-nos. Paciência é uma virtude que ainda não adquirimos. Arranca o espinho que cravaste no coração do próximo, ao preço do próprio sacrifício. Fascinado pelas promessas do futuro, embora amargurado, não receios voltar atrás para sanar os males, suportando heroicamente as injunções do resgate em inesperados assaltos à paz, agressões à honra, dificuldades no êxito, angústia nas relações de amizade ou enfermidades pertinazes no corpo dorido. Não te detenhas, transferindo oportunidades longamente esperadas. Oportunidades longamente esperadas, isto é, o processo de nos reajustarmos diante da lei.
Daí a importância da atual reencarnação. Dessa forma, termina a nossa irmã, para que possamos refletir com muito carinho sobre essa lição e a importância dos convites que a espiritualidade endereça a cada um de nós. Dessa forma, por mais sombrios sejam os teus dias, persevera, confiante à espera do sol bendito da liberdade. Busca o Senhor através da oração e recolherás forças para prosseguir. Recolherá forças para prosseguir. Mantenha a serenidade no íntimo e roga as dádivas da paz no futuro, mas suplica, sobretudo, coragem, humildade no resgate, abraçado ao amor puro e simples que te alçará de alma feliz ao serviço livre em favor de todos os companheiros a quem deves. Que Jesus continue nos abençoando. Nós vamos encerrar essa primeira parte.